O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus hoje no Evangelho coloca uma pergunta para nós, não é isso? A que é semelhante? Para ver se a gente consegue entender o que é o reino de Deus, a semelhança, se assemelha, a parábola, para que a gente tenha um parâmetro intelectual até, né? Para entender o reino de Deus. O que é reino de Deus? Reino de Deus é a presença de Deus nessa terra, nessa história. Reino de Deus é a gente entender onde é e como está Deus numa terça-feira como essa, na nossa própria história de vida, nos séculos e milênios da humanidade, na igreja presente no mundo e Deus presente nas almas. Então o reino de Deus é a vontade, a soberania de Deus. Mas como é que isso acontece diante daquilo que os nossos olhos veem? Entre luzes e sombras, o bem e o mal, tem Deus, tem reino de Deus nessa terra. E aí Jesus vai dizer que a gente precisa entender algumas coisas. Ele é semelhante a. E os 2 exemplos que Jesus deu, grão de mostarda e fermento, de algum modo nos ensinam, nos ajudam a entender a primeira leitura. Primeira parte da primeira leitura vai falar de um sofrimento que existe no mundo. Por que Deus lança então um grão de mostarda no mundo, na sociedade e nos corações? Por que Deus joga um pouco de fermento no mundo, na igreja, faz da igreja fermento e nos corações? Em primeiro lugar, para nos libertar do pecado. Então a primeira leitura, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, começou dizendo: Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Por que Paulo tem essa certeza? Que a gente não deveria comparar, ou os sofrimentos do tempo presente não são grandes assim, quando comparados à glória que há de se revelar. E aqui está, irmãos e irmãs, o dom da esperança. Por que alguns sofrimentos às vezes se agigantam dentro de nós? Porque eles ficam absolutos. Eu só enxergo aquele sofrimento. Eu não tenho nenhuma esperança para comparar o sofrimento com aquela esperança. Então quem não tem com o que comparar aquilo que sofre fica gigante. Então Paulo está dizendo, os sofrimentos do tempo presente, todos nós temos sofrimentos no tempo presente, sejam eles quais forem. Mas sobretudo ele está falando aqui os sofrimentos do tempo presente de alguém que quer ser um cristão de verdade. Paulo sofreu muito para ser e por ser um cristão de verdade. O que ele faz? Ele vai na farmácia? Não. Ele recorre à esperança que ele tem. Só que isso que eu sofro, está dizendo Paulo, e que vocês aí em Roma sofrem, mas nem merece ser comparados com a glória que vai se revelar em nós. É por isso que Paulo, apesar de sofrer, continua. É por isso que Paulo, sofrendo, não desesperança, porque ele tem uma visão dentro dele de fé. Por que Deus joga a semente de mostarda e joga o fermento? Porque de fato, versículo 19,
Toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. O mundo espera com dor e ansiedade que se revelem os filhos de Deus. Porque o sofrimento desse mundo, quem é que cura? Os filhos de Deus. E os filhos de Deus precisam se revelar, precisam vir à tona, para que o mundo saia desse gemido. Por quê? Versículo 20. A criação, o ser humano, todos nós, a criação ficou sujeita à vaidade. Não foi nem por sua livre vontade, mas por dependência daquele que a sujeitou. Também ela, a criação, o ser humano, o mundo, espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, irmãos, toda a criação até hoje está gemendo como em dores de parto. De novo, por que que Deus jogou um grão de mostarda? Por que que Deus joga um pouquinho de fermento? Porque a criação geme. É para a salvação do mundo que você e eu encontramos, identificamos o grão de mostarda. Tem gente que se pegar um grão de mostarda na mão fala: nossa, sujou minha mão, parece um grãozinho de areia, né? Tem gente que pega o grão de mostarda e fala: opa, vou plantar. Jesus é a mesma coisa. As pessoas estão diante de Jesus, da Eucaristia, do Evangelho, da igreja. Quantos não fazem assim? Aí está coçando. Outros pegam e plantam. Outros pegam e plantam. Então não pense você que hoje quem está sem Jesus talvez está sem porque nunca teve. Às vezes está sem porque não quis ter mesmo. Então veja, Deus quer salvar. O mundo geme como que em dores de parto. É por isso que Deus deu a você e a mim um grão de mostarda, um punhado de fermento. A gente lava a mão, joga fora para não incomodar, não estragar as unhas, ou a gente põe na massa, ou a gente planta na terra, porque entende que isso que muitos não querem nem identificam é aquilo que cura as dores de parto. Mas o que é dor de parto? É um sentimento de que algo grande vai acontecer. Não é isso? A dor do parto é muito doída, mas é uma grande expectativa, uma grande ansiedade, porque está vendo uma vida ali. E aí, por que é que Deus te deu, me deu, nos deu o grão de mostarda e o pouco de fermento? Porque não é só o mundo que geme. Versículo 23. Não somente ela, não somente o mundo e não somente os outros. Nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito Santo, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Qual é esse gemido que Paulo está dizendo? Nós também gememos por dentro, nós que já temos os primeiros frutos do Espírito. Portanto, quando o Espírito Santo, vamos colocar assim, pega, como uma semente que você lança na terra e ela pode não pegar, não brotar. Então o Espírito Santo, quando ele pega, quando ele brota, a palavra é melhor, quando ele brota dentro de nós, um dos sinais é que a gente tem um gemido, uma angústia interior, uma ansiedade e um sofrimento por ser adotado vez por todas por Deus e libertos desse corpo, diz Paulo. Não é vontade de morrer, não é depressão e não é vontade de se suicidar. É uma vontade de ser aquilo que a gente não consegue ser de bom. Então, nós que temos os frutos do Espírito também gememos interiormente. Nós que temos os frutos do Espírito sofremos outro sofrimento. Quem não tem, sofre o sofrimento próprio, que é paga consequência do pecado. Só faz maluquice, só alimenta coisa ruim. Quer ser feliz de que jeito? Não vai ser feliz, vai sofrer. Mas nós que temos os frutos do Espírito, nessa terra também não vivemos 100% felizes e sofremos. Sofremos por quê? Porque pecamos, porque estamos pagando as consequências das maluquices que a gente fala, posta na internet, as loucuras que a nossa carne pagã faz. Não, é outro gemido.
É um gemido pela santidade, é um gemido pelo céu, que ainda não acontece, que a gente ainda não dá o passo. O que nos fere agora não é mais o chiqueiro do filho pródigo. O que nos fere agora é reconhecer que às vezes o nosso coração é duro, frio, como o do filho mais velho que ficou em casa. É outro sofrimento. É o sofrimento de quem vai devagar em direção a Deus. Tem gente que está sofrendo, sentindo a dor da correria em direção ao capeta, ao mundo, à vaidade e à futilidade. Tem gente que sofre a subida vagarosa da santidade, mas Paulo está dizendo, é fruto do Espírito. Portanto, meu querido, minha querida, quem não se confronta dentro de si, quem não se entristece às vezes diante de Deus, não por carro, bem material, não por nostalgia de miséria humana, mas quem nunca diante de Deus sente uma tristeza, não por ser o filho pródigo, todo quebrado, estrupiado, consequência do pecado, mas por ser aquele filho mais velho que não se alegra nem com o pai, nem com o irmão. E isso é o retrato de muitos de nós. A gente não está lá no chiqueiro, tá? Acho que não. Mas a gente não está feliz com o pai, com a fé. Nós não estamos em festa com Deus. Nós estamos mornos, preguiçosos. E também não estamos muito felizes não com o irmão arrependido que voltou. Nós queríamos mesmo que ele experimentasse e pagasse o preço das maluquices que fez. Então é uma mistura do chato com o justiceiro. É nós. E quem não sente um gemido interior para sair desse estado, de chegar nessa alegria do Pai e nessa compaixão pelo irmão, deveria gemer por dentro, sentir essa contrição. E isso é sinal do Espírito Santo dentro de nós, da santificação dentro de nós. E aí Paulo diz, versículo 24, por que gememos? Por que Deus coloca em você o grão de mostarda e o punhadinho de fermento? Porque já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Nós não estamos no céu hoje. Como poderia alguém esperar aquilo o que já vê? Mas se esperamos o que não vemos, é porque estamos aguardando mediante a perseverança. Portanto, irmãos e irmãs, nós já fomos salvos. E o que me faz viver como salvo para não perder a salvação? A esperança daquilo que ainda não está 100% em mim. E a esperança só dá fruto na perseverança. Deus me dá uma esperança e eu persevero nela. Eu persevero nesse céu. O céu é a minha esperança. Eu persevero nele até que ele chegue. A bondade é a minha salvação, é a minha esperança. Eu espero por um coração mais misericordioso, mais puro, mais desapegado. E eu persevero nessa esperança até que isso chegue. E aí então, quem persevera na esperança, e portanto ter esperança não é jogar para o alto e deixar Deus fazer. Esperança é uma perseverança, é uma prontidão, é uma preparação de mim mesmo, para que Deus venha e pá, cele, intervenha, faça a parte que é só dele. Daí pode cantar como cantamos tão bonito no Salmo: maravilhas fez conosco o Senhor. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar, encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Ou quando Deus, na sua misericórdia, jogou dentro de mim o grão de mostarda, o pouquinho de fermento nessa massa enorme que sou eu, parecia um sonho no início. Na primeira vez que isso acontece, os lábios se enchem de canções, a gente fica leve, a gente flutua, não é isso? E aí as pessoas começam a reparar, entre os gentios, gentil é quem não tem fé, se diz, maravilhas fez com eles o Senhor. E aí ele não é jacu, ele bate no peito e diz, sim, maravilhas fez comigo o Senhor. E aí de novo a esperança, porque vem o gemido da santidade, a prece: mudai a nossa sorte, ó Senhor.
como torrentes no deserto. Olha a esperança e a fé do salmista, do rei Davi. Ele pede o que para Deus? Por ele e pelo povo dele. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. No deserto tem torrentes de água? Não. Mas Davi pede grande, porque a pior coisa do mundo é você estar diante de alguém grande e pedir pouco. Como Bartimeu. Bartimeu estava diante de alguém grande e pediu grande. Podia ter pedido uma marmita, podia ter pedido um manto novo, porque o dele devia ser muito fedido. Mas ele estava diante de Jesus. Jesus tem uma marmita para dar? Tem. Multiplicou 5 pães e 5 mil. Se ele faz assim uma marmita, ainda vem com a Coca-Cola. Jesus tem um manto novo para dar? Tem. Mas Jesus tem um par de olho novinho, 2 retinas para dar. Se você quiser, Davi pede grande. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, mudai o nosso destino, mudai aquilo que eu estou enxergando de ruim lá na frente, e mudai, ó, como torrentes no deserto. Gente, no deserto nem fio d'água tem, quanto mais uma torrente. Ele pede por uma mudança que seja mais extravagante, escandalosa, surpreendente do que no deserto ter torrentes de água. Porque Deus é grande, Deus não é pequeno. Deus é imenso. E claro que às vezes no nosso deserto, um fiozinho d'água, um corguinho, já nos saciaria bastante, né? Já seria um grande consolo. Mas Davi pensa, por que eu vou pedir um fio d'água? Ah, porque eu estou no deserto. Tá, mas por que nesse deserto eu vou pedir um fio d'água? Um corguinho para o sujeito que fez os oceanos? Acho que eu posso pedir mais que um fio d'água. Vou pedir torrentes. O Senhor, bota uma cachoeira aqui no meio desse areião. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Porque veja, o tanto d'água e a cachoeira não está para o deserto, está para Deus. Ele não dimensionou a água ao deserto, ele não referiu ao deserto, ele referiu ao poder de Deus. E para Deus fazer cachoeira no deserto, aqui ou lá, para Deus é tudo a mesma coisa. Mas olha que pedido bonito, que esperança tem Davi, quando ele reza por ele e o povo dele. Senhor, mudai a nossa sorte, mudai as previsões daquilo que vem para frente, mas muda mudado. Mas muda mudado, muda largado, rasgado, sei lá, como torrentes no deserto. E aí ele vai dizer, a esperança de novo. Porque uma vez que Deus joga em mim o grão de mostarda, que o Senhor Deus coloca em mim a porção de fermento, agora é minha vez. Os que lançam as sementes entre lágrimas, colherão, ceifarão com alegria. Semear, às vezes, é algo que a gente faz e não pode deixar de fazer, né? Entre lágrimas. Quem semeia entre lágrimas. A lágrima, às vezes, até de duvidar que a semente que tem vai dar alguma coisa, porque é pequena como o grão de mostarda. A lágrima, talvez, das coisas, das circunstâncias não serem boas, mas olha o que o Davi está dizendo. Por que você não semeia? Semente. Quando a gente pensa semente, a gente pensa coisa boa. Por que a gente não está fazendo bem? Porque a gente está chorando. Coisas difíceis, ruins da nossa vida. Portanto, a palavra de Deus está nos ensinando o quê? Que no tempo das lágrimas, e todos nós temos tempo de lágrimas, de contrariedade, de sofrimento, de injustiça. No tempo da lágrima é tempo do quê? De continuar semeando. Se você for esperar o teu olho parar de chorar para jogar a tua semente, ela vai apodrecer na tua mão. Joga entre lágrimas. Os que lançam sementes entre lágrimas, vocês farão com alegria. Gente, por que tem tanta gente empacada na vida, em todos os âmbitos? Todos, financeiro, emocional, afetivo, social, eclesial, espiritual. Qual outro al dá para pôr aí? Bota qualquer al que você quer. Uau! Qualquer al. Por que tem gente que não sai do lugar uma vida inteira? Porque não lança semente entre lágrimas. Porque intui que vai chorar e não faz. Então, filho, se a tua semente, se o teu bem é a tua fé, você só consegue derramar onde você acha que é confortável, onde você não se sente desafiado nem beliscado, se prepare para morrer pobre em
todas as áreas da sua vida você vai ser pobre e empacado. Na vida financeira, na vida emocional, familiar, social, eclesial e espiritual. É por isso que as pessoas vão passar uma vida na igreja fazendo vergonha para Deus, desonrando a Deus diante do inferno, do capeta, que olha e fala: ó Deus, teus filhos não saem do lugar a vida inteira ali. Porque se imaginar que vai custar uma lágrima, a semente fica na mão. Se imaginar que vai custar uma lágrima, a semente fica na mão. Impressionante como a gente recua diante do bem, porque imagina, nem que está chorando, hein? Imagina que vai chorar, então não vou. Imagino que ela não vai gostar, então eu fico. Imagino que ele vai criticar, então eu guardo. É preciso lançar sementes entre lágrimas, se preciso for. Não é pedir lágrima, ela vai acontecer ou não, Deus é que sabe. Mas os que lançam sementes entre lágrimas, colhem com alegria. Chorando de tristeza, sairão espalhando suas sementes. Às vezes dá uma tristeza ter que lançar a semente. Mas chorando de tristeza, sairão. E sairão espalhando o quê? A vida alheia, ninguém presta, ninguém me ama, ninguém me acolhe. Esse é aquilo, aquela é... A gente sai de tristeza, às vezes em meia tristeza, espalhando sementes. E semente é coisa boa. Quem faz assim, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Cantando de alegria é a esperança. Então vamos lá, chegando então no Evangelho. Por que Deus jogou em você o reino de Deus, que é semelhante a, primeiro exemplo, grão de mostarda? Por que Deus jogou isso? Porque Deus tem esperança a nosso respeito. Deus falou: vou semear esse menino, vou semear essa senhora, não importa a idade, eu vou semear essa velhinha aí, vou semear essa menina, vou semear esse casal, vou jogar um grão de mostarda. Quem joga uma semente tem esperança. Deus é um Deus de esperanças. Por que Deus está falando com você e comigo hoje? Por quê? Por que o Espírito Santo de Deus, ao invés de estar dormindo mais um pouco, já está aqui tentando entrar na nossa inteligência e no nosso coração? Está aqui, coitado, tentando pousar dentro de nós, né? Mas às vezes a gente parece aeroporto fechado, né? Quando o avião está lá e começa a chover, aí ele tem que descer em tal cidade. Não tem como descer, precisa voltar lá para a tua. Que está um temporal aqui, está chovendo granizo aqui. Não tem como descer esse avião aqui. Você precisa voltar para algum aeroporto que não tem chuva, que não tem barulho. Às vezes nós somos assim, meus irmãos. O Espírito Santo está aqui. Aqui. Ele saiu lá do céu na ponte aérea dele. Atenção, senhores passageiros do voo, céu, alto, pequeria. Aqui é o piloto, São Miguel Arcanjo. E lá vem o Espírito Santo. Ele está vindo, querendo aterrissar aqui, mas chega aqui. Como é que estamos aqui? Nos nossos temporais. Contando lâmpada, remoendo tristeza, sei lá, entupido de pecado, de orgulho, de máscara, de falsidade. Não confessa faz quanto tempo? O Espírito Santo está vindo. Vai ver que é o nosso anjo da guarda que avisa ele, fala, né, aqui não aterriza não, viu? Pode voltar aí para o céu, ou seguir sentido Brasilândia, lá deve ter alguém acordado querendo, porque aqui estamos todos num temporal danado. Portanto, irmãos e irmãs, Deus tem esperanças a seu respeito, a meu respeito. Por isso Ele joga semente. Ele não joga semente porque está sobrando, Ele joga porque Ele tem esperança. Deus não é Deus de desperdício, Deus é Deus de esperança. Esse é um critério da vida. Às vezes você fala assim para o outro: fica aí, você está perdendo tempo com esse menino. Você está perdendo tempo? Ou você está tendo esperança? Isso é um discernimento que a gente tem que ter em tudo que faz. Porque sim, muitos de nós estamos fazendo não por esperança, só para perder tempo mesmo. Mas Deus tem esperança. Então o reino de Deus é esse grãozinho de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. E se a semente cresce, aquele grãozinho que ninguém dava nada, ninguém nem enxergava e quase jogou fora da mão, porque é minúsculo, é nada aquilo ali, ele perde fácil. A semente cresce, vai ficar uma árvore grande, tão grande, que as aves do céu vão até fazer ninho. Que coisa! Imaginar que naquela sementinha
que a gente nem enxerga direito, parece um grão de areia. Dentro dela tem uma árvore que tem uns ramos que aguenta ninho de passarinho. E aqui está, queridos, esse grão de mostarda é Jesus em você e em mim. Esse grão de mostarda é uma comunidade cristã numa cidade. O reino de Deus, ele começa pequenino, muito pequenininho. E as pessoas nem imaginam o poder que está ali dentro. O reino de Deus é o terço diário. O reino de Deus é a palavra de Deus diária. As pessoas fazem pouco caso, porque parece que a gente só enxerga caroço de abacate. Né? A coisa tem que ser muito portentosa, muito bom. E a gente faz pouco caso. Ou até hoje você não comprou uma Bíblia. Até hoje você não tem o teu caderno para fazer as suas anotações de oração. Até hoje você não tem um marca-texto de preferência verde Palmeiras. Até hoje. Até hoje você não sabe contemplar os mistérios do terço. Até hoje você não arrumou aquele papelzinho que explica o primeiro mistério contemplamos, o segundo mistério contemplamos. Até hoje você não deu um Google para descobrir isso aí. Eu ando estressado. Eu não ando bom, não. Gente, o Google resolveu a nossa vida. Esse cara é uma bênção. O Google, conhece o Google? Padre, de terça-feira, qual terço que reza mesmo? Dá um Google. Terça-feira, mistério do terço. Olha lá. Acho que tem tudo lá, gente. Não tem? Tem. Dá um Google. Você não tem interesse em absolutamente nada, não é possível. Você resolve alguma coisa sozinho. No Google e no YouTube hoje não tem só receitinha, sabia? Como emagrecer, como desinchar, receita rápida para receber visita. Não é? Bolo instantâneo, bananana. Como substituir o pão francês. Não tem só essas coisas no Google. As melhores dos anos 70. Não tem só isso lá, nem no Google nem no YouTube. Tem quase tudo que você pergunta para um pato, tem no Google. Mas é grão de mostarda. É grão de mostarda. É tão pequenininho, a gente não dá valor. Quando é que você vai começar a fazer as coisas que você tem que fazer para Deus e em Deus e com Deus? Dá seus passos. Porque aí a gente fica reclamando que os nossos passarinhos não têm onde fazer ninho. Claro que não tem onde fazer ninho. Você não achou nem a semente do grão da mostarda? E a gente fica com inveja da fé dos outros. Ai, que eu queria ter uma fé igual ela tem, padre. Você não quer ter fé igual ela tem. Você só quer ter o resultado da fé que ela tem. O grão de mostarda, meus irmãos, o evangelho de cada dia, a eucaristia de cada dia, a confissão todo mês, o terço diário, sabe, o se dispor a Deus, é um grão de mostarda. As pessoas não valorizam isso. Aí elas vão atrás de coisas imensas, apoteóticas, ou que causem em nós muitas sensações entre o calor, o frio, o arrepio e as pernas que tremem. Isso existe? Existe. Mas o poder do grão de mostarda está onde? O reino de Deus é um grão de mostarda. Sim, ele fica bonito, ele fica grande. E toda pessoa, obra ou lugar que você possa enxergar, onde passarinho faz ninho, é porque vive o grão de mostarda. Ninguém, coisa alguma, onde passarinho faz ninho é assim, sem grão de mostarda. E o bonito é que o grão de mostarda é acessível a você e a mim. Tem coisa que não é acessível a nós, que cada um potencial na vida. Mas os grãos de mostarda do Evangelho é para absolutamente todo e qualquer católico que quiser. Verdade ou não é? Talvez você nunca vai dar uma formação, vai dar um retiro, vai explicar algo muito assim elaborado da fé. Mas, meu irmão, rezar, confessar, comungar, fazer boas obras, fazer jejum, dar um bom conselho, uma palavra de ânimo, orientar alguém, isso é para absolutamente todo e qualquer cristão que queira. Entende isso? O grão de mostarda. Que mais? Aí Jesus diz assim, Jesus disse ainda, com o que mais? Ele está com medo da gente não ter entendido, né?
Com que mais, parece que ele não esgota o assunto, com que mais poderei ainda comparar o reino de Deus, a presença de Deus no mundo, nos corações, na dinâmica da história, o que é a igreja nesse mundo, com que mais? Já sei. Já viram mulher fazer pão? Então, Deus, nesse mundo meio perturbado, Deus em nós que não valemos muita coisa, é como um fermento que a mulher pega e mistura com 3 porções de farinha. Portanto, tem muito mais farinha do que fermento, não é isso? Até porque se você comer um pão e sentir o gosto do fermento, algo deu errado. É verdade, não é? Se você comer um bolo e tiver gosto de fermento, algo deu errado. É um fermento, é um punhado que a mulher pega e mistura, joga e mistura em muito mais farinha, até que tudo fique fermentado. O reino de Deus é isso que se mistura em nós. Gente, qual é o tamanho de uma hóstia? Eu nunca tinha feito essa pergunta nem para mim mesmo. Quanto será que pesa uma hóstia? Que se mistura, não interessa quanto eu estou pesando, que isso aí, você que saiba do seu. Mas quanto pesa uma hóstia, quanto pesa você? Água benta, né? Quanto pesa, quanto avoluma, sei lá que expressão usar para isso. 2 gotas de água benta que espirra na testa da gente, quanto pesa a gente? Verdade, não é? Fermenta o todo. Quantos minutos uma missa dentro de 24 horas? Quantos minutos o evangelho de cada dia dentro de o tempo? Pega em 24 horas, desconta o tanto que você dorme. Quanto é isso? É como o fermento naquela massa imensa, naquele tanto imenso de ingrediente que vai fazer o pão ou o bolo. O fermento diário, ele se mistura em nós e nos fermenta por inteiro. E assim como não adianta ter a farinha, o ovo, o leite condensado, o creme de leite, o coquinho ralado, o sei lá o que, o chocolate não sei da onde, se não tem fermento adianta? Mesma coisa é a vida. Nós temos tudo, se não tem o fermento adianta? Se não tem Cristo adianta? Se não tem o Senhor tocando a nossa alma adianta? Não adianta. Falta o fermento. É aquilo que eu falava no homilia de ontem. Aí sobe lá no alto da Torre Eiffel, ou Eiffel, sei lá como é que fala, aquele Eiffel lá, aquele negócio lá, que não é aquela aqui que está perto da garapeira ali não. É a Torre Eiffel, Eiffel. Nesse dólar que está. Sobe lá e lembra que o pai não amou, que os filhos é mal agradecido, por que eu estou no mundo, será que existe ET, por que eu não pulo daqui? Porque falta o fermento, que fermenta tudo. Gente, esse pouquinho de Deus diariamente, não pouquinho porque a gente quer dar pouquinho para Deus, não, pouquinho porque às vezes o possível é pouquinho, mas que fermenta o dia todo, fermenta a nossa história e faz os ingredientes da vida terem gosto, sabor, senão murcha. O reino de Deus é um fermento, mas nós somos fermento para esse mundo também. Os cristãos são a maioria no mundo? Não. Aqui no Piquiri, nós somos a maioria? Óbvio que não. Mas é o cristianismo que fermenta o mundo, esse negócio que a gente entende por ocidente, civilização. É o fermento de poucos que ficou para nós, nos fermentando por inteiro. O sujeito não reza, fala mal do padre. Mas se a mulher dele quiser ter 2 maridos, ela não pode. Por quê? Nós somos protegidos pelo fermento da fé cristã que nos foi dada. Não pode matar, não pode roubar, a mulher dele não é minha. É ou não é assim? Não pode viver tudo bagunçado, andando pelado na rua. De onde é que vem tudo isso que nos protege? Protege até os ateus e os à toa. É o fermento de cristianismo que ficou, que fermentou a massa. E mesmo no hoje, nós somos o fermento do mundo. Porque o bem, ele é sempre feito, patrocinado e realizado por uma minoria. É sempre meia dúzia que abraça, veste a camisa e faz acontecer. Quando esse lugar aqui fica estufado de gente, lindo, como um grande bolo saboroso, quantos são o fermento disso tudo? É sempre pouquinho. É sempre pouquinho. É sempre um pouquinho que tem uma ideia e sangra em cima dela se eu preciso. E aí todo mundo come da ideia, como todo mundo come de um bolo, que tem muita farinha, muito ingrediente,
Mas todo mundo está devendo a quem? Ao fermento. Nossa, seu bolo fica bom, meu fica esquisito. O que a pessoa pergunta? Qual fermento você usa? É o fermento. E o bem é isso. O bem é sempre uma minoria. O evangelho é sempre uma minoria, mas que fermenta o todo, que alegra o todo. Você vai fazer um almoço domingo, aniversário da sogra, já está velha, ano que vem a gente não sabe se ela está aqui, porque de novo vai colocar outro outro coisa no coração lá. Aí tu sabe se a velha está aqui de ano que vem. Aí tem que fazer um almoço. No final do almoço, todo mundo fica feliz, porque todo mundo tirou foto com mamãe, todo mundo tirou foto com a bisa, cunhada que não vinha afilhado há 5 anos, tudo se encontrou. Que delícia de domingo. Quantas pessoas fizeram esse domingo? Fizeram ele. É sempre você, com mais um ou outro, que correu atrás de tudo, chegou mais cedo, vai embora mais tarde. Verdade ou não é? O bem é sempre fermento. O bem é sempre minoria. Todo mundo vai comer. E que sentimento gostoso saber que você fez parte de algo que todo mundo comeu, que todo mundo saboreou. Que sentimento gostoso saber que todo mundo agora está um pouco mais em paz, está um pouco mais feliz, está mais perto de Deus. Mas isso acontece através do fermento. E esses grãozinhos de mostarda da nossa fé também são o nosso próprio fermento. Deus vai nos fermentando. O Evangelho vai nos mudando. O Espírito Santo vai nos ungindo. O Espírito Santo vai nos cristificando. E a gente vai ficando fermentado de Cristo. De dentro para fora, de pouquinho em pouquinho. A gente vai se alargando. Isso vai acontecendo em nós. Portanto, irmãos e irmãs, Deus tem esperança. Tenhamos nós também. É ela que nos salva. Para que a gente possa dizer e cantar também, né? A respeito de nós mesmos. E daquilo que Deus nos confia. Maravilhas fez conosco o Senhor. E se maravilhas fez, não importa a lágrima hoje, porque fez maravilhas, eu continuo jogando a minha semente, porque quem fez fará. Ele não desaprendeu a fazer maravilha. Deus não aposenta, nem desaprende. 2 coisas que a gente precisa saber sobre Deus. Deus não aposenta e nem desaprende. Fala para quem está do seu lado. O seu Deus não aposenta, nem desaprende. Ele fez, ele fará. Porque ele não vai aposentar. Ele fez, ele fará. Ele não desaprendeu o que ele fez. Então, na esperança, nas maravilhas que fez, lancemos as nossas sementes. Quem fez, fará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.